A Nossa Senhora de Guadalupe foi um sucesso tão grande aqui no nosso ateliê. A nossa santa de 30 centímetros dessa foto que tá rolando aqui para vocês foi o e-book que a gente fez no formato PDF, aulas auxiliares, e foi um sucesso total de vendas. Vocês gostaram tanto da nossa Guadalupe que a gente resolveu trazer aqui como aulas gratuitas no nosso canal a mini Guadalupinha aqui, a versão em miniatura da Nossa Senhora de Guadalupe. E hoje a gente vai fazer a aula passo a passo da base da nossa Guadalupinha, essa aqui, que vocês podem transformar aí ou em chaveiro ou também fazer aqui na versão de oratório, como eu fiz essa daqui, ó, que é super fácil de tecer. A gente já tem a videoaula que eu ensinei a fazer a redoma da mini Guadalupe. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da aula da redoma dela. Também eu ensino nessa aula como vocês fazem para fazer esse processo aqui de deixar ela bem durinha. E nessa aula, então, a gente vai confeccionar ela, que pode ser aí um acessório, um chaveiro, pode ser, como eu falei, ó, um acessório de oratório, fazendo a base para ela, pode ser o que vocês quiserem. Essa versão de 15 centímetros está linda. E a relação completa do material que eu utilizei na minha Guadalupe vai ficar aqui na descrição deste vídeo, junto, então, com o link da nossa loja do WhatsApp comercial, se tu quiser adquirir a nossa Guadalupe na versão 30 centímetros. E lembrando que quem é membro do canal vai receber PDF tanto da nossa mini Guadalupe quanto da Guadalupe do tamanho original de 30 centímetros. Então, se tu quiser te tornar membro, é só clicar aqui no Seja Membro, se torna membro do canal e tem acesso a conteúdos exclusivos. Mas não vou mais me espichar, sem mais delongas, bora para nossa aula, bora crochetar. Para tecer a minha mini Guadalupe, eu vou trabalhar com os fios Tex 492 e agulha de 2,25 milímetros. Eu inicio aqui, então, com a cor vermelha, fazendo o meu anel mágico. E dentro do meu anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos. Então, eu venho dentro do anel e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos encerrar o nosso anel mágico. E agora, para nossa segunda volta, a gente vai trabalhar ela toda em aumentos. Então, eu venho direto dentro do meu primeiro ponto e coloco aqui 2 pontos baixos fazendo um aumento. E assim eu vou fazer aqui pela minha segunda volta toda. Vai ser toda em aumentos e eu vou encerrar a minha segunda volta com 12 pontos. Para a nossa terceira volta, a nossa sequência vai ser um ponto e um aumento. E assim eu vou seguir aqui por toda a minha volta, fazendo sempre a sequência de um ponto e um aumento, por 6 vezes. No final aqui da terceira volta, a gente fica com 18 pontos. Para a minha quarta volta, a minha sequência será 2 pontos, 1, 2 pontos e um aumento. E assim eu vou seguir aqui por toda a minha volta, fazendo a sequência de 2 pontos e um aumento até o final. No final da quarta volta, a gente fica com 24 pontos. Para nossa quinta volta, a sequência vai ser 1, 2, 3 pontos e o aumento. E assim eu vou seguir aqui por toda a minha volta, fazendo 3 pontos e um aumento até o final. No final da quinta volta, a gente vai ficar com 30 pontos no nosso trabalho. Finalizada aqui, então, a quinta volta de 3 pontos e um aumento, agora com 30 pontos, a volta de número 6, eu vou trabalhar em bló, que é pegando só na alcinha de trás do meu ponto, tá? Então, eu vou fazer toda essa volta aqui, trabalhando um ponto para cada um dos 30 pontos que eu tenho aqui, pegando só, então, nessa alcinha de trás do nosso ponto e preservando aqui a alcinha da frente, para depois a gente trabalhar o acabamento, tá? Então, vamos seguir aqui toda essa volta em bló. Finalizada a volta de número 6 aqui em bló, agora as próximas 3 voltas, a gente vai trabalhar a volta 7, 8 e 9 de ponto sobre ponto. Porém, agora eu faço o meu ponto completo, não preciso mais preservar as alcinhas, eu vou só trabalhar aqui, então, 3 voltinhas de 30 pontos. Depois que eu finalizei aqui as minhas 3 voltas de 30 pontos, nessa altura que eu tô aqui, eu vou cortar a minha base acrílica, do tamanho aqui dessa base oval que eu tenho aqui embaixo, e o tamanho da minha base acrílica aqui, redonda, já vou passar para vocês, ó. A medida é de 3 centímetros, tá? Então, eu cortei aqui a minha basezinha redonda, proporcional ao tamanho do fundo da minha peça. Vou passar uma cola de silicone líquida nela aqui, frio, silicone frio é essa colinha aqui. E vou colar ela aqui embaixo, na base da minha santinha, ó.
Vou botar ela aqui no fundo e vou colar para continuar tecendo, para que essa parte aqui depois fique bem plana pra gente trabalhar, tá? Então, eu vou passar depois a colinha aqui e já vou deixar ela colada. E para agora, a gente vai dar sequência aqui na volta de número 10. Na volta de número 10, a gente vai trabalhar uma sequência de 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e a diminuição. E assim, a gente vai seguir aqui por toda essa volta, fazendo 3 pontos e uma diminuição até o final. E no final dessa volta, a gente fica com 24 pontos no nosso trabalho. Agora, para as próximas duas voltas, 11 e 12, eu vou trabalhar sobre os meus 24 pontos, tá? Então, agora eu só vou trabalhar aqui duas voltinhas de pontos sobre os 24 pontos que a gente ficou aqui no nosso trabalho. Finalizadas as duas voltas de 24 pontos, já com a minha base acrílica lá no fundo aplicada, agora a gente vai trabalhar aqui na volta de número 13, uma sequência de 2 pontos, 1, 2 pontos e a diminuição. E assim a gente vai seguir aqui por toda a nossa volta, fazendo 2 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta, a gente fica com 18 pontos no nosso trabalho. Agora, com 18 pontos no nosso trabalho, as próximas duas voltas, 14 e 15, serão de ponto sobre os 18 pontos. Então, vamos subir agora duas voltas de 18 pontos. Finalizei aqui as minhas duas voltas de 18 pontos e também lá no fundo do meu trabalho eu já comecei a colocar enchimento na minha peça, tá? Pra não ficar muito difícil da gente encher depois. Agora eu vou pra volta de número 16 e na volta de número 16 a minha sequência vai ser um ponto e uma diminuição. E assim eu vou seguir aqui por todo o meu trabalho, fazendo um ponto e uma diminuição até o final. No final dessa volta, eu vou ficar com 12 pontos. Para a volta de número 17, a sequência é ponto sobre ponto. Vamos trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base sobre os nossos 12 pontos. Finalizada a minha volta de 12 pontos, nessa altura eu cortei o meu fio vermelho e a gente vai trocar agora para a cor de pele. Então, eu vou vir aqui, ó, no último ponto, pegando só nas duas últimas laçadinhas aqui. E já vou puxar o fio de pele pra gente começar a iniciar a cabeça. Puxo o fio de pele. E agora eu vou fazer aqui sequências de aumentos. Eu tenho 12 pontos no meu trabalho e pra volta de número 18, que é a primeira volta da cabeça, eu vou fazer 12 aumentos. Então, eu venho direto dentro do primeiro ponto aqui e já começo a minha sequência de aumentos, ó. Colocando 2 pontos juntos no mesmo ponto, tá? Todos os pontos aqui terão aumentos. Então, no final da volta de número 18, na sequência de aumentos, eu vou ficar com 24 pontos. Depois que eu fiz todas as sequências de aumentos, agora com 24 pontos, a gente vai fazer só carreiras retas. Então, a gente vai fazer da volta de número 19, que é essa volta que segue, até a volta de número 24. No total, serão 6 voltas de 24 pontos. Vamos só subir aqui o nosso trabalho por 6 voltinhas agora. Depois que eu finalizei aqui as minhas 6 voltas, então, de 24 pontos, eu já terminei de encher todo o meu corpinho. E a gente já vai começar a encerrar a cabecinha também, tá? Então, a gente já pode, conforme for fechando aqui a cabecinha, já ir colocando o enchimento também na cabecinha. Agora, eu vou aqui para a volta de número 25. Na volta de número 25, a gente vai trabalhar a sequência de 2 pontos, 2 pontos e uma diminuição. E assim, nós vamos seguir aqui por toda a nossa volta, trabalhando 2 pontos e uma diminuição. No final dessa volta 25, a gente vai ficar com 18 pontos. Para a volta de número 26, a nossa sequência vai ser um ponto e uma diminuição. Assim, a gente vai seguir aqui por toda a nossa volta, fazendo um ponto e uma diminuição por toda essa volta. No final dessa volta, a gente fica com 12 pontos e já coloca quase todo o enchimento na nossa cabecinha aqui, o máximo que vocês conseguirem, tá? Então, vamos seguir aqui fazendo um ponto e uma diminuição, encerrando essa volta com 12 pontos. Finalizei aqui, então, minha volta com 12 pontos e já coloquei praticamente todo o enchimento aqui na cabecinha da minha mini santinha. Agora, essa última volta de diminuições aqui, a gente vai trabalhar 6 diminuições consecutivas, tá? Então, essa volta aqui é só de diminuições. Eu vou fazer ela toda em diminuições, como eu falei, no total são 6 diminuições, e vamos encerrar essa volta aqui
com 6 pontos baixos. Feitas minhas 6 diminuições nesta altura que eu tô aqui, agora vamos cortar o nosso fio aqui e deixar um pedacinho pra gente fazer o acabamento, ó. Eu sempre gosto dessa última entradinha aqui, ó, que eu fico, sempre colocar mais um pouquinho de fibra com a ajuda de uma pinça ou de um cabinho fino de agulha aí, colocar e terminar de preencher essa parte aqui do topo da cabeça com enchimento para que a cabeça fique bem cheinha, não tenha risco de ficar molenga e nem cair, tá? Então, eu sempre gosto de vir aqui e dar mais um último toquezinho aqui, nessa última aberturinha, antes da gente fazer o encerramento aqui, ó. Sempre é bom deixar bem completinha. E com a ajuda da pinça, a gente vai colocando e a gente vê que a gente ainda consegue botar aqui, ó, mais um pouquinho de fibra para deixar essa cabeça bem redondinha, tá? Então, vou aproveitar aqui e botar mais esse pouquinho de fibra e eu já volto pra gente encerrar junto. Agora, com o fiozinho que a gente deixou aqui, a gente vai introduzir ele numa agulha de tapeceiro para fazer o fechamento aqui no falso anel mágico. Para fazer o fechamento, eu venho sempre pegando só na alcinha de fora dos pontinhos que eu tenho aqui. Eu vou passar pelos 6 pontos que eu tenho, ó. Passo no primeiro, sempre pegando só nessa alcinha de fora do ponto aqui, ó. 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto aqui, 6. Sempre pegando só na alcinha de fora. Com o meu polegar, eu pressiono aqui para não fazer biquinho no meu trabalho e puxo bem para encerrar bem esse anel. Agora, eu venho aqui, ó, pego mais uma alcinha do próximo pontinho aqui, dou um nozinho para firmar, aperto bem esse nozinho e vou esconder esse fio dentro do meu trabalho. Vou passar mais de uma vez aqui para garantir que ele vai ficar bem firme e não tem risco de desmanchar, tá? Feito isso, é só cortar o excesso aqui. Ajusto aqui para não ficar caroço aqui em cima. Ficar o nosso acabamento bem bonito. E tá pronta aqui a base da nossa santinha, tá? Antes da gente começar o mantinho dela, a gente já vai deixar o acabamento aqui do vestidinho dela pronto. Para fazer o acabamento do vestidinho, eu ainda vou fazer no fio vermelho. Então, eu vou pegar o meu fiozinho aqui e vou dar uma laçada fora do meu trabalho. Desse jeito. Vou ajustar esse menor corrediço. Vou determinar a frente do meu trabalho, porque a gente vai começar fazendo pela parte de trás, ó. Então, eu venho aqui atrás. Ó, até tem aqui a troca de cor, aqui não fica difícil de enxergar da cabecinha, ó. Pego qualquer ponto aqui de trás, puxo esta laçadinha. Vou fechar esse nozinho e agora eu vou colocar aqui um ponto baixo, no mesmo lugar que eu puxei a minha laçada, eu faço um ponto baixo. Deixa eu só voltar aqui que peguei o fio errado. Faço um ponto baixo. Feito o meu ponto baixo, eu vou subir 2 correntinhas. 1, 2. Venho no próximo alcinha aqui, ó, que a gente deixou aqui na carreira que a gente trabalhou em bló do corpinho e faço ponto baixo. 2 correntinhas na alcinha que a gente deixou em bló, ponto baixo. A gente vai trabalhar todas as alcinhas que a gente tem aqui, tá? Em cada alcinha eu coloco um ponto baixo e 2 correntinhas de separação, tá? É só isso daqui que eu vou fazer aqui até o final, é o acabamento aqui do nosso vestidinho, tá? Vou seguir fazendo assim. Quando eu chegar lá no final, eu encerro com um baixíssimo e remato e escondo o fiozinho, tá? E daí eu já volto pra gente fazer o mantinho. Vamos fazer o acabamento aqui em todo o vestidinho dela. Então, eu fiz aqui, ó, a basezinha do vestido dela, rematei o fio. Agora, a gente vai fazer o manto. Para fazer o manto da nossa mini Guadalupe, eu já iniciei a minha base principal de aumentos aqui. Mas vou explicar para vocês como que eu cheguei nessa base de aumentos e vou rolar para vocês também aqui essa primeira receitinha aqui, que é bem simples de seguir. Aqui a gente tem 27 pontos. A gente iniciou num anel mágico de 6 pontos. Na segunda volta a gente fez todo em aumentos, ficou com 12 pontos. Na terceira volta a gente trabalhou um ponto em um aumento, ficou com 18 pontos. Na quarta volta, a sequência de 2 pontos em um aumento ficou com 24 pontos, tá?
Na última volta, a gente trabalhou 3 sequências de 7 pontos e um aumento, conforme tá aqui na receitinha para vocês. E daí eu fiquei com 27 pontos no meu trabalho. E agora a gente vai trabalhar sobre os 27 pontos. Agora a gente vai fazer aqui 4 voltas de 27 pontos, tá? Então é só eu ir seguindo agora ponto sobre ponto aqui por 4 voltinhas no nosso trabalho, tá? Então é só vou seguir aqui fazendo as minhas 4 voltas de ponto sobre ponto. Depois que eu fiz as minhas 4 voltas aqui de 27 pontos, agora a gente vai começar a trabalhar linear aqui no nosso mantinho, tá? Então, eu vou explicar pra vocês como que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar agora sobre 9 pontos apenas. Então, a gente vai vir aqui e vai fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 pontos. Chegando no final dos 9 pontos, a gente vai dar uma correntinha e vai girar o nosso trabalho desse jeito. Porque agora a gente vai trabalhar, como eu falei, linear, tá? Agora, na próxima volta, que essa aqui que a gente fez foi a volta 10, tá? Trabalhando 9 pontos. Na volta 11, a gente vai colocar aqui no primeiro ponto um aumento. Um aumento. E agora a gente vai trabalhar 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, e aqui a gente vai colocar um aumento. Um aumento. A gente trabalhou sobre aqueles 9 pontos que a gente tinha aqui. Um aumento, 7 pontos e um aumento. Correntinha para girar. Vamos girar o trabalho. Na volta de número 12, a gente vai trabalhar um aumento no primeiro ponto. Um aumento. 9 pontos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No último ponto, o aumento. Um aumento. Um aumento. Correntinha para girar, giramos. Para a volta de número 13, a gente faz um aumento. E vamos seguir trabalhando aqui 11 pontos agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No último ponto, um aumento. Um aumento. Correntinha para girar, e aqui a gente vai iniciar agora a volta de número 15, fazendo um aumento. E vamos trabalhar agora na sequência 13 pontos. 1, e vou seguir até fechar 13. Depois dos 13 pontos, no último aqui, aumento. Aumento. Correntinha, giramos. Agora, a gente vai iniciar com o aumento. E vamos fazer aqui agora 15 pontos. 1, 2, e seguimos até 15. Feitos 15 pontos, no último, aumento. Sempre o aumento é no início e no final. Correntinha, giramos, iniciamos com o aumento. Opa! Iniciamos com um aumento. Um aumento. Agora, a gente vai trabalhar 17 pontos na sequência. Vamos até fechar 17. Feitos 17 pontos, no último, o aumento. Não tô passando pra vocês aqui, gente, carreira e pontuação, porque tá rolando na legenda aqui pra vocês, tá? Então, eu tô passando aqui só a pontuação do que eu tô crochetando pra gente não espichar muito o vídeo, porque a legenda acompanha aqui comigo, tá? Então, agora a gente vai fazer, ó, um aumento. Opa! O aumento. E vamos seguir por 19 pontos agora, ó. 1, 2, e vou até 19. Feitos 19 pontos, no último, aumento. Correntinha, giramos, aumento no primeiro ponto. E agora, a gente segue aqui por 21 pontos.
Feita aqui os 21 pontos, no último ponto a gente faz, o aumento. O aumento. E agora, a gente ficou aqui no trabalho com 25 pontos. Essa foi a última volta de aumentos e a gente já vai começar o acabamento aqui do mantinho dela. Então, agora eu vou vir aqui, ó. No mesmo ponto onde eu fiz o meu aumento, eu coloco um ponto para virar. E agora eu vou contornar o meu manto aqui em pontos baixos. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocando pontos baixos todo ao redor aqui do meu manto, ó. Por todo o meu manto. Vou fazer toda uma sequência de pontos baixos aqui, contornando todo o manto. Tá? Vou seguir fazendo aqui, então, pontos baixos até chegar nessa ponta aqui, tá? Para cada pontinho aqui, ó, eu vou colocando um ponto baixo e vou contornando a peça aqui, para dar o acabamento. Contornei aqui todo o meu manto em pontos baixos, cheguei aqui na ponta. Quando eu chegar aqui na ponta, ó, no primeiro ponto do aumento que eu tenho aqui na virada, no primeiro pontinho eu vou colocar aqui, ó, 3 pontos também, que nem a gente fez lá do outro lado. 2, 3. E agora eu vou fazer aqui, na parte de baixo do meu manto aqui, uma volta de ponto baixo também, até lá o final agora. Tá? Então, agora eu só vou seguir aqui ponto baixo até chegar aqui desse lado. Cheguei aqui no final do meu acabamento, aqui eu tenho 3 pontinhos na virada, né? O aumento e mais um que a gente fez pra virar. Eu vou trabalhar aqui, ó, quando chegar no final, sobre 2 pontos desses 3 que eu tenho aqui. O terceiro ponto já é o ponto onde eu faço aqui, ó, o baixíssimo e arremato o meu fio, tá? Então, aqui, ó. Agora eu vou só cortar aqui o meu fio e rematar ele. E daí eu volto pra gente começar a montar a nossa mini santinha. Tá? Então, o mantinho dela tá pronto, só arrematar o fio. Fiz o acabamento dos meus fios aqui, minha redoma não, desculpa, meu mantinho tá pronto. Nossa redoma também já está finalizada, eu já tenho aulinha aqui no canal, onde eu ensino a fazer a redoma da nossa Guadalupe. E se tu não pegou essa aulinha aqui, eu vou deixar linkado aqui na descrição deste vídeo, o link da aula onde eu ensino a fazer a redoma pra mini santinha Guadalupe, tá? É só tu clicar aqui e te direciona direto para a aula para tu aprender a fazer. E também na aula de quem comprou o arquivo da Guadalupe de 30 centímetros, eu ensino a fazer essa misturinha aqui, ó, para deixar a redoma bem durinho. Para quem não comprou o arquivo, eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo a receita para fazer essa gominha aqui, engomar e deixar tuas peças bem durinhas. Eu não seria tão sacana assim de deixar você sem aprender a fazer, né? Então, eu vou deixar aqui na descrição também o link, então, da aula onde eu ensino a fazer a redoma e a receitinha dessa redoma aqui que vocês primeiro preparam um mingauzinho de amido e depois misturam cola, pano lavável e álcool 70 para formar essa misturinha, que ela fica depois de seca, ó, gente. E como a cola pano é lavável, quando a cliente lavar a peça, não vai afetar nessa estrutura aqui, tá? Então, pode fazer, vou deixar a receitinha aqui na descrição. E quem comprou o arquivo da Santinha, eu ensino lá direitinho como é que faz a gominha, tá? Então, aqui, ó, corpinho base da nossa Santinha, mantinho da nossa santinha e redoma. Agora é só a gente montar a nossa santinha. Então, vamos começar a montar. Para montar, eu vou fazer colagens, então, eu vou começar passando a cola pano aqui no meu mantinho. Se vocês preferirem, vocês podem usar a cola de silicone, tá? Eu, para essas colagens, prefiro a cola pano. Vou introduzir o mantinho aqui na cabecinha dela desse jeito. Com a colinha pano, óbvio, né? Assim. E vou ajustar ele aqui, ó. Eu vou ajustar ele antes de fazer a colagem, porque daí ele cede aqui e fica bem ajustadinho já pra hora da colagem, tá? Então, ó, não tenham medo de trabalhar na peça de vocês. Como a gente trabalha aqui com uma agulha mais fininha, o meu ponto é apertado, já é apertado e é o ponto square. Então, podem trabalhar sem medo na peça de vocês, ó. Então, eu vou só fazer isso aqui, ó, tá? Feito isso aqui, eu vou passar a cola pano aqui na parte da cabecinha e depois eu vou passar a cola pano aqui também e atrás do manto e vou alfinetar e deixar secar, tá? Então, eu vou fazer a minha colagem bem desse jeitinho aqui e depois eu volto pra gente fazer a colagem da redoma, tá? Eu já vou explicar pra vocês como é que eu faço a colagem da redoma, daí eu já volto com a colagem pronta, porque é bem simples. E aqui eu vou precisar da cola quente, tá? Pra redoma, eu vou colar com cola quente, que ela cola na hora. Eu vou separar aqui, ó, o lado da minha colagem, o lado de trás é esse é o lado da frente. Então, eu vou passar a cola nessa base que eu tenho aqui, amarelinha, ó.
Tá vendo que aqui tem a divisão dos pontos, ó? É aqui que eu vou passar a cola de silicone quente. Depois que eu passar a cola de silicone quente, eu só vou colar aqui nas costas dela a redoma desse jeitinho assim, ó. Bem assim, tá? Porque não vai ter segredo nenhum, o mantinho já vai estar colado, eu aconselho vocês a colarem um mantinho, deixar secar e depois colar a redominha assim, ó. Pra vocês saberem a altura da redoma, aqui, ó, bate bem aqui no vestidinho dela a redominha, ó, tá? Então, aí depois é só vocês colar contra as costas dela a redoma desse jeito, tá? Então, eu vou fazer a colagem do manto pra gente abordar o rostinho dela, que é bem simples também. Porque essa redoma aqui, a gente vai colar só no final, tá? Mas eu já expliquei pra vocês como é que faz, que a minha cola quente fica longe aqui. Vou pegar aqui, já tá pronta aqui pra vocês verem, ó. Eu vou colar aqui em torno do manto dela as pérolazinhas, que são essas cartelinhas aqui, que eu já falei pra vocês que tem lá no site da Leilarte Aviamentos, ó. Eu só tiro a cartelinha, eu só tiro as tirinhas daqui, ó, que ela já vem com colinha. Se você quiser, você pode botar mais um pouquinho de colinha pra garantir. E venho aplicando ela em torno aqui, ó, do mantinho dela. É bem fácil de fazer, tá? Se vocês preferem, vocês podem botar mais um pouquinho de cola aqui, uma cola de silicone fria ou uma cola pano pra essas pérolazinhas, pra garantir que ela não vai soltar, né? Ó, então, eu vou só tirando aqui, ó, e contornando. É muito fácil de fazer isso, tá, gente? Eu vou colar primeiro o manto e depois eu colo as pérolazinhas, assim, tudo em torno do mantinho dela, tá? Vou fazer aqui essas colagenzinhas simples, deixando alfinetado aqui pra secar, e daí eu venho pra gente bordar junto. Então, ó, eu colei aqui as minhas pedrinhas. Olha que lindinha que ficou. E também colei um pouquinho aqui na redoma dela, só entre o amarelo e o vermelho. Agora, o último passo é nós bordar aqui os olhinhos dela, que é bem simples. Eu dei um nozinho aqui na ponta do meu fio, e eu vou entrar aqui na lateral em qualquer lugar, vou cair aqui, ó. Vou contar aqui pra cima do primeira carreira da cabeça aqui, ó, primeira carreira de aumentos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Entre a quarta e a quinta carreira é onde eu vou entrar pra bordar o olhinho dela. Então, eu vou marcar aqui, ó, pra frente do manto, 1, 2, 3, 4 pontos. Vou puxar e trancar esse nozinho dentro do meu trabalho, tá? Deixa eu só ajustar aqui pra não vir enchimento junto. Feito isso, agora eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, e vou descer no pontinho aqui de baixo, ó, do meio desses 3 pontos. E o meu fio fica embaixo da agulha desse jeito. Ó, só isso aqui. Agora, eu entro por baixo aqui do mesmo ponto e venho aqui pra... Vou dar de separação aqui, dois pontinhos de separação entre um olhinho e outro, ó. E vou repetir a mesma coisa lá do outro lado. É bem simplesinho, ó. Não precisa puxar muito pra não... E vou contar aqui 1, 2, 3. E vou vir aqui embaixo, ó, no pontinho do meio desses 3. O meu fio passa embaixo da agulha. Assim. Tá pronto. Agora, eu volto por baixo do mesmo ponto e vou perder dentro da minha cabeça esse fio. Sem puxar muito, pra não repuxar os olhinhos, ó. É só isso aqui. Bem simples, né? Simples, delicado e fácil. Aqui eu vou cortar agora o excesso do meu fio. E vou passar aqui no rostinho dela um pouquinho de blush agora pra dar uma corzinha. Então, ó, agora eu venho aqui com um blushzinho rosinha. Bem embaixo aqui do olhinho, ó, no cantinho. E um pouquinho aqui desse lado aqui, ó. Não precisa muito, né, porque ela é pequenininha. Só pra dar uma corzinha nela aqui mesmo. Tá? Feito aqui a corzinha da bochechinha, agora eu vou só passar a colinha quente aqui na minha redoma e aplicar ela aqui, e daí eu volto pra gente conferir o resultado. Prontinho, então, aqui, pessoal, finalizada a nossa santinha de Guadalupe, mini Guadalupinha aqui, que pode ser um chaveirinho super fofo, ou vocês podem trabalhar ela na versão oratório, como é o caso dessa que eu fiz aqui, ó. As duas é a mesma receitinha, nessa daqui eu fiz a base pro oratório dela. E se vocês querem aprender a fazer essa parte de baixo aqui da santinha, ó,
que é um oratóriozinho, é só vocês deixarem aqui nos comentários para mim. Eu quero aprender a base do oratório, que eu venho ensinando vocês a fazer essa parte de baixo da santinha aqui, para colocar a santinha em cima e fazer um oratório aí de uma mini santinha super fofo. Mas aqui já está pronta a base dela, que vocês podem fazer chaveirinho, usar a criatividade para fazer essa santinha aqui super linda, tá? Então, até a nossa próxima aula. Não esquece de deixar esse like e compartilhar esse vídeo com as suas amigas e seus amigos crocheteiros. Então, ó, espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.